Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Warley Jesus de Oliveira, sou estudante do curso de Licenciatura em Educação Física e neste vídeo vou falar sobre a importância do estudo da cinesiologia e biomecânica relacionada aos movimentos da natação. A análise depende de uma descrição correta dos movimentos articulares, que constituem cada padrão de movimento. A compreensão desses movimentos em relação ao plano e ao eixo que são encontrados é de grande importância para médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, técnicos de esportes, coreógrafos e outros profissionais da área da saúde. Os termos que descrevem os movimentos podem ser usados para várias articulações em todo o corpo, sendo que alguns termos são específicos para certas regiões, mas sempre respeitando a posição anatômica. Existem 4 tipos de nado. São eles: nado crawl ou livre, nado costas, nado peito e nado borboleta. Mas aqui vou destacar o nado crawl, pois além de ser o mais simples, é também o mais rápido e mais praticado. Nado crawl: movimentos, músculos e articulações. Crawl significa rastejar em inglês, que foi a primeira impressão de um técnico ao ver atletas nadando neste estilo. Sua principal característica é a possibilidade de sim incorporar mudanças que o tornem mais rápido, ou seja, variações diversas são permitidas e até estimuladas, contribuindo para a evolução do nado. O crawl moderno é a modalidade de natação que atualmente, no que se refere à velocidade, se apresenta como capaz de conseguir maior rendimento. O nado de crawl caracteriza-se por apresentar posição ventral do corpo, que é a barriga voltada para baixo, movimentos alternados e coordenados das extremidades superiores e inferiores, rosto submerso com a água na altura da testa, olhando para frente e para baixo, e respiração lateral com rotação da cabeça coordenada com os membros superiores para realizar a respiração. Princípios biomecânicos do nado crawl. São os princípios que constituem os critérios básicos que permitirão eliminar ao máximo as forças de resistência. E entre esses princípios temos redução da resistência da água com o corpo, continuidade das ações propulsivas, ritmo, orientações das superfícies propulsivas, sentido dos movimentos em relação com os deslocamentos. Quando o nadador se desloca na água, aparecem 3 tipos de resistências: resistência de forma, resistência de ondas e resistência por fricção. Posição da cabeça e respiração. Posição inicial, momento da apneia. No momento da apneia, a cabeça deve ir entre 20 e 30 graus, com respeito à linha sagital da coluna vertebral. Com respeito à superfície da água, tem que ser mais ou menos a altura da linha do cabelo, ou ligeiramente superior. Os olhos e direção da visão devem dirigir-se para frente e ligeiramente para baixo, uns 45 graus com respeito à vertical. Postura final, momento da respiração. A respiração é composta por 2 fases. Uma, fase aquática, respiração, e a segunda é a fase aérea, a inspiração. Deve-se observar que, ao invés de se elevar a cabeça, deve-se girar para respirar. A elevação da cabeça aumenta as forças de resistência corporal e causa um distúrbio no ritmo do nado. Entretanto, deve-se compreender que a cabeça tende a se elevar quando há uma grande velocidade. É por isso que os nadadores de velocidade têm a posição da cabeça mais alta e as costas mais arqueadas. A impressão que se tem do nadador em ação é a de um arco, devido à alta velocidade de pernadas e braçadas. Quanto a movimentação é lenta, somente a coroa da cabeça deve ser vista. Os fundistas possuem as costas mais estendidas
a cabeça menos alta, com o nível da água chegando aos cabelos. Quando o nadador se desloca, principalmente em alta velocidade, podemos observar que a água passa por cima da nuca, com a formação de uma marola à frente da cabeça, que se abre em V para os lados e para trás, e entre as duas marolas forma-se a cava, onde repousa o tronco do nadador. Inspiração. É conveniente que a tomada de ar pela boca quebre o menos possível a continuidade da progressão por uma mudança do equilíbrio do corpo. O giro da cabeça para o lado escolhido não precisa ser grande, pois, com o deslocamento do nadador, existe uma formação de marola à frente. Forma-se ao lado da cabeça uma cava que auxilia na inspiração. O nadador deverá manter uma das orelhas submersas e a boca livre para inspiração, coincidindo com as mais altas posições do ombro durante a ação dos braços. É preciso que a inspiração se efetue num mínimo de tempo possível, daí a necessidade de abrir bem a boca para absorver o ar. A inspiração é executada depois de uma expiração forçada. É necessariamente reflexa e não exige a intervenção da vontade do nadador, e coincide com o momento em que a mão oposta ao movimento respiratório entra na água e no final da ação motora da mão correspondente do lado da inspiração. À medida que o braço volta para frente, a cabeça também vai voltando à posição normal, girando em torno do pescoço. Aí neste trajeto, deve haver uma retenção da expiração. É o que chamamos de apneia. Expiração é forçada e progressiva, pois desenvolve-se no mínimo durante um ciclo completo dos dois braços sob a água. É necessário que se faça explodir o ar que se está expirando imediatamente antes do rosto deixar a água para preparar a próxima tomada de ar. Para ser completa, a expiração deve expelir o ar ligeiramente dentro da água, isto é, pela boca, nariz ou nariz-boca, sem ser forte demais, a fim de não criar desvios excessivos de pressão no interior da caixa torácica. Notemos que a expiração forçada é determinada pelos músculos expiratórios, em particular os do abdômen, grande e pequenos oblíquos transversal e reto abdominal. Exige que o nadador tenha uma musculatura abdominal adequadamente desenvolvida. E para finalizar, vou falar sobre a ação dos braços. A ação dos braços pode ser analisada considerando o seguinte esquema: movimento de um braço, ciclo de braço, e movimento de um braço em relação ao outro, coordenações. O movimento de um braço pode ser dividido em duas fases principais: a subaquática, ou movimento propulsivo, e a recuperação, que é executada sobre a superfície da água. Movimento de um braço, ou ciclo de braço, ou melhor, movimento de um braço em relação ao outro, que são as coordenações. Nessa ação, os braços permanecem opostos um ao outro, executando movimentos de rotação alternados e diferenciados. No movimento de ciclo de braço do nado crawl, ou movimento de coordenações, se distingue duas grandes fases. A fase aérea e a fase aquática. Na fase aérea, a fase aérea é aquela que o braço se move sobre a água, preparando-se para a fase aquática. Caracteriza-se por ser um movimento de trás para frente, em relação ao sentido do nado. Esta fase se imbui de grande importância no gesto total, por apresentar o descanso, o relaxamento muscular, além de armar para o movimento seguinte.
Esta fase nunca poderá ser representada por um gesto conduzido e lento, mas ao contrário, solto e veloz. Fase aquática. Essa fase é caracterizada por ser um movimento de frente para trás, em relação ao sentido do nado, essencialmente motor e inteiramente subaquático. Meu muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima.